News, a disseminação de mentiras, é o tema da minha entrevista de hoje com o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBDAT. Dr. Quioche, um prazer falar com o senhor mais uma vez. Prazer é meu, Vivi. Dr. Quioche, o Supremo Tribunal Federal analisa aí o chamado inquérito das fake news. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse inquérito e o que está sendo analisado essa semana pelo Supremo, que na verdade aí é a validade do inquérito, né? Uma ação aí impetrada pela Rede Sustentabilidade, o partido, que já desistiu da ação, né? Mas ela continua seguindo. Explica pra gente um pouquinho sobre o inquérito das fake news. Esse inquérito fake news, ele foi instaurado por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, com base no artigo 43 do Regimento Interno da Corte, que diz o quê? Que compete ao Supremo Tribunal Federal proceder em investigações de infrações penais ocorridos na sede do Supremo Tribunal Federal ou em suas dependências. Certo. Então, esse é o ponto central. Agora, por causa disso, o Partido da Sustentabilidade ingressou com a ação de descumprimento de preceito fundamental, querendo a invalidação desse inquérito, por extravasar dos limites da autorização regimental que tem força de lei. Então, é para investigar os crimes ocorridos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e não fora dele. Esse é o ponto principal. Mas, no decorrer desse inquérito, veio à luz, graças à autorização concedida pelo ministro Celso de Mello, aquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, certo, em que o ministro da Educação ofendeu os ministros da Corte, chamando-os de vagabundo, que deveriam estar presos, etc. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que conduzia esse inquérito, o que ele fez? Ele convocou o ministro para prestar depoimento. Isso resultou em impetração de habeas corpus por parte da ministra da Justiça e da Segurança Pública, o que é um fato inusitado. Sem dúvida. Se fosse o caso, deveria ficar a cargo do advogado-geral da União. Claro. Que é um órgão que defende o presidente da República e os integrantes do governo e a própria União, e não o ministro da Justiça. Bom, esse HC está sendo julgado, quer dizer, não aguardou o desfecho final da ação de descumprimento do preceito fundamental, que, se for julgado procedente, invalidando, portanto, a portaria do presidente do Supremo, ficaria prejudicado o HC. Mas o HC está caminhando e tudo indica que vai ser denegado por, se não por unanimidade, por maioria de votos. Então, parece que os ministros partiram do pressuposto de que aquela ação do Partido da Sustentabilidade vai ser julgada improcedente dentro da linha do voto do ministro relator, ministro Fachin, que fez um voto brilhante, longo, extenso, até cansativo, demonstrando todo o seu saber jurídico, o seu conhecimento doutrinário, jurisprudencial, invocando lições de autores estrangeiros, autores nacionais, precedentes da Corte Suprema dos Estados Unidos, mas tudo girando em torno do quê? Dos limites da liberdade de expressão, conceitos sobre separação dos poderes e conceitos sobre juiz natural, que, cá entre nós, tem muito pouco a ver com o objeto principal da ação, que é a impugnação da portaria do ministro, fundado no artigo 43 do Regimento Interno. Então, caberia ao ministro relator fazer uma análise do conteúdo, alcance e conteúdo desse artigo 43, para ver se o inquérito tem fundamento nesse regimento ou extravasou dos seus limites ao ponto de invalidar toda a investigação. Mas não, o ministro
demorou para chegar no ponto. Ele ameaçou várias vezes que vai entrar na análise do artigo 43, mas logo em seguida ele retomava noções sobre liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, distinguindo a liberdade com abuso dessa liberdade, que assume características criminais, enfim. E pouco falou sobre o artigo 43. O que ele diz? Quando ele toca no artigo 43, ele disse que ele fez uma correlação do local do crime, que é uma noção elementar de direito penal, não é? Certo. Até segundo a lista de direito sabe o que é local do crime, é onde acontece, não é? Ele fez uma conexão com a competência do Supremo Tribunal no julgamento dos casos, que tem jurisdição em todo o território nacional. Por meio dessa conexão, ele chegou à conclusão que, como o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição em todo o território nacional, ele pode investigar os crimes ocorridos em todo o território nacional. O que, data vênia, eu discordo frontalmente, porque uma coisa é o local do acontecimento do crime, referido no artigo 43. Outra coisa é a jurisdição do Supremo Tribunal Federal de julgar, não de investigar, de julgar, claro, as causas em todo o território nacional. Não é? Então, me parece que esse ponto nevrálgico da ação, o mais importante, ele passou por cima, né? Ele convenceu e vai convencer o plenário justo, exatamente em função da sua erudição, do seu conhecimento, do saber jurídico espelhado em torno de noções realmente importantes, como separação dos poderes, como conceito de juiz natural, que a sustentabilidade que violou ao indicar o ministro Alexandre de Moraes para presidir o inquérito, ao invés de fazer um sorteio, né, como é de praxe. Então, ele fez na verdade, ele nos deu uma grande lição doutrinária em torno desses conceitos, mas pouco se falou, pouco se explicou em torno do artigo 43, mesmo porque está difícil de explicar que um artigo que diz apurar crimes ocorridos na sede do Supremo Tribunal Federal, fazer uma ginástica para dizer que pode apurar os crimes ocorridos em todo o território nacional. É meio difícil, né? Sem dúvida. Mas, em todo caso, parece que esse é o voto que os demais ministros devem seguir. Salvo engano, né? Posso estar enganado, vão seguir essa orientação para não colocar terra abaixo todo o trabalho já realizado pelo ministro Alexandre de Moraes na apuração de fake news e figuras, digamos, afins. Por quê? Aquela ofensa proferida pelo ministro da Educação não me parece que tem algo a ver com fake news, não é? Porque foi uma ofensa dita, não tem nada de mentira. Ele disse aquilo lá conscientemente, né? E confirmou esse final de semana, né? Não cabe dentro desse conceito de fake news. Né? E, doutor Arada, e ele confirmou esse final de semana, acabou aí se encontrando com manifestantes numa manifestação ali que estava fora da lei, né? Sem máscara, protegido, desprotegido, e foi lá e confirmou o que ele tinha dito na reunião ali, e ficou complicada a situação do ministro, né? Perante o Planalto. Foi multado em R$2.000 e está sujeito a um processo criminal também, né? Sem dúvida. Desobedecer normas, protocolos médicos em tempo de pandemia, isso é crime, ele viola o dispositivo penal que diz respeito à criminalização da conduta que coloca em risco a saúde da população através de uma doença contagiosa. Doutor Arada, a fake news, na verdade, quando a gente acessa a fake news, muito se fala sobre censura. Esse é o medo, de censurar a liberdade de expressão. Na sua opinião, já existem punições previstas para isso, como difamação, calúnia? A gente precisaria realmente regular aí a fake news, e como fazer isso dentro da lei?
Pois é, o Código Penal captura esses crimes de difamação, calúnia, né, mas isso tem que ser através de um inquérito regular, né, instaurado por autoridade policial competente, Polícia Federal, Polícia Civil. Né. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele está exercendo uma função atípica, né, de promover essas investigações, talvez em decorrência da omissão de outros poderes, né? Porque é o que eles alegam. se o Poder Executivo estivesse atrás, evidentemente o Supremo Tribunal Federal não iria investigar crimes ocorridos fora da sede ou fora das suas dependências. Mas o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, ele tem que preservar sua imagem, fazer a defesa dos seus integrantes, né? Não pode ficar servindo de saco de pancada, não é? Existem pessoas que, em nome da liberdade, estão ofendendo a dignidade dos ministros e, domingo, se não me engano, jogaram fogos de artifício contra o prédio do Supremo. Verdade. Dizer, são coisas de vândalos, né? Sem dúvida. Extravasam, sem dúvida alguma, os limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não significa liberdade para você denegrir a sua honra, a sua imagem, de quem quer que seja. Não é? Então, esses que estão excedendo no exercício da liberdade de expressão, na verdade, eles precisam perder a liberdade, porque estão cometendo crimes. Doutora Arada, e o Planalto, na verdade, tem muito medo aí desse inquérito das fake news que possa atingir aí primeiro a família Bolsonaro, né, chegando próximo ao gabinete do ódio, que é comandado aí por um dos filhos do Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e depois pela cassação da chapa, né, Bolsonaro-Mourão. Para o senhor, chegaria a esse ponto? Já está em andamento lá no Tribunal Superior Eleitoral o pedido de cassação do mandato eletivo da chapa Mourão-Bolsonaro. Agora, qual é o fundamento? Abuso de poder econômico. A mesma lenga-lenga que ocorreu em relação à chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Certo. Né? Em vez de decidir em 43 dias, como manda a lei, levaram mais de 2 anos, tornando ingovernável o país, não é? Ou dificultando a governabilidade, para, no fim, dizer que está tudo certo. Abuso de poder econômico significa o quê? Injeção de recursos financeiros de tal ordem na campanha eleitoral que inviabiliza por completo a candidatura do candidato oposicionista. Isso, sem sombra de dúvida, não aconteceu na campanha do Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe, que ele fez campanha pela mídia, pelas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Isso não custa dinheiro, não é? Igual nós estamos fazendo aqui, não estamos pagando nada. Não é? Sem dúvida. Aí a nossa internet, né, doutora? Esse poder econômico é pegar dinheiro físico, é gastar dinheiro em excesso, né? Fora da cota do fundo partidário, entendeu? Isso que é abuso de poder econômico. E, evidentemente, isso não aconteceu. Agora, no julgamento político, tudo é possível, né? Pode ser como alternativa de um impeachment, por exemplo. E, doutora Arada, mas na verdade o ministro Barroso disse que o presidente não precisa se preocupar, que no Superior Tribunal Eleitoral, na verdade, o julgamento será a análise das provas apresentadas, não será um julgamento político, é isso mesmo? Mas a impugnação de mandado eletivo, por sua natureza, tem um componente político, né? Tem um componente político. É impossível o ministro não levar em considerações seu aspecto subjetivo, né? É difícil o ministro ficar distanciado desses fatos emotivos, né? Emocionantes, digamos assim, mesmo porque
ele é um dos integrantes do Supremo que está sofrendo um ataque permanente por parte dos radicais, né? Doutora Arada, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você, Rubina. Esse foi o Dr. Quioche Arada e o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!